Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por você. Cante comigo. É sua mão que me conduz, põe ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compasses sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, glórias ao teu nome. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce amigo, teu querer, gozo me traz de obedecer. Não é por letra, ciência ou razão, você vai provar ser cristão. Tem dizer que Jesus aceitou, ou saber se ele te predestinou. Porque toda a ciência da igreja está na fundação. E a legítima igreja está sob a revelação. Lá no céu, tem um livro chamado Livro do Cordeiro. E o Pai no princípio escreveu o nome do seu herdeiro. Ele também ocultou estas coisas dos sábios e dos entendidos. Só para você. E só revelou aos seus pequenos. Quem poderá entender a tua palavra, Senhor? Só é aquele que o Senhor revelou e predestinou. Quem poderá entender a tua palavra, Senhor? Só é aquele que o Senhor revelou e predestinou. O Senhor revelou e predestinou. O Senhor revelou e predestinou. Aleluia. Vamos abrir a palavra em Gênesis. Nós estamos estudando Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Exatamente, versículo 11. Nós vamos... Esta escritura nós temos tomado já 3 cultos. 3 cultos nós temos falado sobre a semente. Eu creio que, se houver tempo, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o nosso momento, nossa hora, sobre o que é semente espiritual, para então entendermos o porquê. Hoje vocês verão, hoje nós teremos uma revelação,
uma abertura da palavra, algo que Deus, eu creio ser Deus, ter mostrado para a gente com relação a esta escritura aqui que vamos falar sobre Gênesis. Quero que você capte isso, quero que você fique bem fixado nisso. Nós temos a visita de um irmão. Como é o seu nome, irmão? Cícero. Cícero. Seja bem-vindo, irmão Cícero. Fique à vontade. Esse é o ajudante que trabalha com o senhor, irmão Wagner? Nós ficamos te esperando aqui numa outra ocasião, que ele tinha me dito que o senhor viria, mas aconteceu imprevisto, né? Mas seja bem-vindo, viu? Que o seu coração possa estar aberto para a palavra. Nós temos aprendido que o cristão, a pessoa que quer, o eleito que quer ir ao céu, nós temos aprendido da seguinte maneira: está escrito, tá, então é meu. Amém. Eu só não quero o que não está escrito, mas o que estiver escrito, porque a Bíblia diz que o eleito, o Filho de Deus, ele iria alimentar de quase toda a palavra. Não é verdade? Ah, achei que vocês iam falar que era verdade. Jesus disse de toda a palavra que sai da boca de Deus, esse sim é o alimento do homem. Se alguém te ofereceu um dia quase toda a palavra, você pode ter certeza que é o diabo. Foi ele aqui em Gênesis que ofereceu para Eva quase toda a palavra. A única coisa que ele acrescentou, e Jesus disse que não pode nem tirar nem acrescentar. Ele não tirou, ele acrescentou. Ele disse: certamente não morrerá. O que ele acrescentou morreu. Então, seu coração esteja aberto para toda a chuva da palavra molhar. Toda semente que recebe água, irmão Cícero, qual que é a consequência? Nascer. Ela pode ter ficado no sol dias e dias. Quando chove, umedece, porque a semente ela só nasce quando ela umedece. Ela recebe água, ela umedece, incha, aí então a casca abre. Quando a casca abre, ela mostra o que tinha ali dentro. A palavra de Deus é para isso. Ela é para revelar duas sementes. Ela revela a semente de Caim, quando o incrédulo que não aceita, e ela, lembra semana passada quando eu disse que nós não pecamos? Lembram que eu disse que nós não pecamos e parece que ficou meio no ar, e de fato tinha ficado algumas coisas, mas hoje de manhã, eu falei com o irmão Antônio, quando nós levantamos, eu estava tomando café, ele já tinha começado a trabalhar, aí ele foi lá, e eu tomando café e pensando, falei, agora eu entendi. Lembra que eu disse assim, nós não podemos? Eu fiz a pergunta para a irmã Ana. Disse, você sabe que você não peca? Ela disse, sei. Então para que nós oramos pedindo a Deus perdão pelos pecados? Mas então não vamos orar mais? Vamos. Como? Pedindo a Deus perdão pelas nossas iniquidades. Porque então, iniquidade é saber o que é certo e não fazer. Aí sim, Senhor, perdoa a minha iniquidade. Porque o salmista diz, ela foi formada em iniquidade. Então, quando você tiver que orar, nós vamos ter um momento de oração. Sempre que vem um visitante, irmão Cícero, eu deixo a parte de oração para dar toda a atenção à palavra, mas eu não me vejo você como um visitante. Sabe? A gente percebe que você tem luz. Amém. Então nós podemos orar. Você vai ter o seu ambiente como todos nós temos para orar. Amém. Então, quando você vier orar, não fala para Deus que você é pecador. O pecador não alcança Deus até que ele tenha luz. Depois que ele tem luz, ele não é mais pecador. Amém. Porque pecado é incredulidade. Você é incrédulo? Às vezes tem momentos das nossas vidas que somos iníquos. Não devemos fazer isso, fazemos. Não devemos fazer isso, fazemos. Então quando você aproximar de Deus também, não apresente a Ele como tal. Eu sou o que sou. Não.
O salmista diz: quando nós apresentamos diante de sua face, somos pó, somos nada. Porque quando você levantar do pó, você levanta sendo um homem digno de que Ele habite no seu coração. Vamos ler a palavra para então irmos à oração. E disse, versículo 11, capítulo 1, verso 11. E disse Deus: produz a terra relvas, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo sua espécie. Deixa eu parar aqui só um minutinho para me falar algo. Por que a Bíblia diz árvores frutíferas que deem fruto segundo sua espécie? Se o senhor chegar num pé de laranja e ver limão, o que é aquilo? Enxerto. Deus não aceita enxerto. Entrar na palavra e querer dizer que é cristão, produzindo outros tipos de frutos, é enxerto. É um galho que o profeta chama de parasita, alimenta da árvore, mas não dá o fruto da árvore. Aí, para que possa dar fruto original, tem que nascer um broto debaixo daquele enxerto. A hora que nasce um broto original, ele volta a dar laranja. Quem sabe hoje é o dia de alguns enxertos que está na minha vida, nascer um broto abaixo dele. Amém. Porque está dando uns frutos que não é da árvore. Precisa nascer um novo broto original. Cuja semente, aqui olha, cuja semente esteja nela. A semente que foi plantada foi laranja. Tem que ser laranja. Esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu ervas que davam semente conforme sua espécie. Árvores que davam fruto, cuja semente estava nela, conforme sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus só vê que é bom quando nasce o fruto original. Quando Ele vê que é enxerto, Ele... não é bom, não. Não foi aquilo que eu plantei. Amém? Como tu quer, Senhor, sou teu. Senhor, sou teu. Tu és oleiro. Tu és oleiro. Barro sou eu. Barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim. Até que enfim. Tua vontade, Senhor. Tua vontade. Tua vontade. Cumpra sem mim. Aleluias. É diferente. Você sabe que é diferente. Não precisa do pastor dizer para você quando você sentiu a Deus orando ou não. O homem sabe. O ser interior sabe. Ele sabe. Ninguém precisa dizer para você que a comida está gostosa. Você que comeu sabe. Não adianta, o máximo que alguém pode dizer quando você não come a comida é dizer: você não sabe o que você está perdendo. Então, eu gosto quando o período de oração fica um ambiente muito leve, muito gostoso de estar dentro da igreja. É sinal que Deus tocou você. Amém? Vamos tomar aqui então esta escritura, Gênesis 1. Vocês só vou citá-la, não precisa de acompanhar por enquanto. Gênesis capítulo 1, verso 11. Nós vamos observar que no verso 11, Deus deu o mandamento. O mandamento para que as coisas pudessem vir à existência. No versículo 12, o que ele fez
Ali é o cumprimento do mandamento. Gravaram? Versículo 11 é o mandamento. Ele diz para a terra: produza. Produza. No versículo 12: cumpriu-se o que ele mandou. A terra produziu relvas, árvores que davam fruto. Gravaram aí? Mas ainda não tinha nenhuma árvore. Porque quando você tem a semente, você pode dizer que tem a árvore. Porque nenhuma semente brota se não houver sol. Não havia criado sol. No versículo 14 ele diz: e disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre dia e noite. A semente estava dentro da terra. Então a terra juntou os elementos necessários e produziu a semente. E a terra estava úmida, porque a água cobria toda a terra. De Gênesis capítulo 1, verso 2. As águas movia, as águas tampavam a face da terra. A semente estava úmida. O que ela precisava para brotar agora, irmão Joaquim? O sol, a luz. Por isso eu disse para o irmão Cícero que a palavra possa molhar esta semente. Porque molhando a semente que está na alma, a luz faz com que ela se transforme em uma árvore frutífera. Vocês lembram que o mandamento era que para produzir relvas e ervas que deem sementes. Ele vai dizer lá no versículo 30 ou 31, para quê? Para servir de mantimento. Então, quando a terra estava pura, antes do pecado, ela não produziu. Ela não tinha condição de produzir cardos e espinhos. O mandamento era para produzir apenas sementes boas. O mandamento era apenas para sair desta árvore frutos para alimentar. Se eu precisar de alimentar de você, que fruto você tem para matar a minha fome? Porque toda árvore que não der bom fruto, e não vai deixar secar para virar lenha, não. Vai ser cortada e lançada no fogo. E aonde é que Deus colhe fruto do homem, irmão? O testemunho é a consequência disso. Nas palavras. O que você fala, o que sai da sua boca. Eu estava conversando com o irmão Antônio, nós vindo de Belo Horizonte. Só pode falar a boca o que encheu o coração. No final de semana que nós estávamos aqui, nós escutamos os gritos. E quando eles gritavam aí, eu falava alguma coisa aqui mais alta ainda, para desvirtuar os gritos dos gols de Atlético e Cruzeiro. Como a minha segunda-feira foi diferente do que é hoje, irmão. Minha segunda-feira já foi com assunto o dia inteiro de futebol. Agora é inadmissível você chegar na casa de uma pessoa chamada cristão, a segunda-feira na casa dele é a mesma coisa da segunda-feira do incrédulo. Comentários sobre futebol. Graças a Deus que a revelação tem chegado para você, irmão. Amém. Para você não ir muito além
Deus tem te livrado disso, porque você chega na casa de diáconos de igreja e estão comentando na segunda-feira. É o mesmo assunto da casa do incrédulo. É verdade. Árvores que deem frutos igualzinho à semente original. Amém. Tem que ser igual. Idênticos. Está vendo? Que o futebol, irmão Antônio, como nós estávamos comentando, está além do que nós pensávamos que era apenas um esporte. É uma semente. Pessoas que se dizem entender de seus. Mas haverá sementes que vão entender muito dessas coisas, mas não terão o mesmo espírito. É verdade. Eu preguei aqui, ensinei para você sobre Nabucodonosor. Eu posso me regozijar com a minha igreja, irmã, quando ensino a palavra. Logo que eu ensinei sobre o domínio do esporte em Nabucodonosor, ali na cintura de bronze e na coxa, logo caiu um temor em vocês. Aqueles que ainda comentavam alguma coisa foi logo tentando afastar. Mas sabe por quê? Porque o profeta diz: se o pastor é liberto, a igreja também é. Amém. Amém. Glória a Deus. Se o pastor não é liberto, eles podem ensinar o tanto que ele quiser. A igreja vai ter o espírito dele. A igreja vai ser idêntica. Mas esse não é meu assunto não, hein? Eu quero falar sobre a semente. Então, versículo 11 ele deu o mandamento. Versículo 12, ele mostra o cumprimento. Ela produziu a semente na terra. Agora no versículo 14 ele promoveu maneira para se tornar árvore frutífera. Correto? Porque só depois que viesse o sol que a semente apontaria. Porque a semente real, irmão Cícero, ela, quando ela é molhada, que ela racha, rompe a casca, não é que ela nasce. Por que ela não nasce para baixo? Por que ela não nasce para o lado? Ela procura pela luz. Você já viu você colocar uma pedrinha em cima de uma semente e ela brotar? Logo que ela aponta, ela vira. Ela vai até ela achar um foco de luz e acertar de novo. O cristão não corre da palavra, ele procura pela luz verdadeira. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cristão, ele quer, por mais que aperta às vezes, ele quer luz. Amém. Esse ditado que pau que nasce torto nunca se endireita. Ah, endireita sim. Endireita sim. Andou torto muito tempo. A hora que o cristão vê a luz, dali em diante ele é reto. Amém. Ah, endireita. Nós pensávamos que nós não endireitássemos. Olha a sua vida hoje. Olha a sua vida hoje. Dá valor na sua vida hoje, irmão. Olha o ponto que você está na palavra. Eu estava orando aqui agora mesmo, dizendo: Senhor, deixa eu ser moldado do jeito que o Senhor quer. E às vezes Deus te chamou para cá para ser nariz, irmão. Nariz no corpo místico. Deixa eu fazer aqui uma inferência como Paulo fez. Ele aplicou os membros, muitos membros em um corpo. Mas você ou eu está doido para ser boca. Deixa Jesus moldar aonde Ele quer te moldar, meu amado. O importante é ser parte do corpo. Amém. O importante é você dizer assim: eu estou em Cristo e acabou. Amém, Jesus. Que não pode é estar fora dele. Versículo 14, então, ele promove o meio. Ele dá a luz. Já tinha água, já tinha semente, já estava na terra. Porque Deus não saiu cavando a terra para colocar a semente, não. Ele diz para ela produzir a semente. Amém. Você não precisa de um grande preenchimento do Espírito Santo para vencer determinadas lutas. Por quê?
O potencial está dentro da semente. Deixa cair uma palavra revelada dentro do seu coração e fala, isso aqui acabou. Foi até hoje que isso aqui me acompanhou. De hoje em diante não me acompanha mais não. Eu venço isso agora. Nunca mais. Quantas coisas você já ouviu, desde o dia que você veio para cá, que as palavras foram de encontro à sua alma e falou, acabou, isso aqui eu domino. Luz sobre luz. Amém. E nós só rompendo a luz da aurora. E vai rompendo. E vai rompendo. E cada vez que você rompe, você vai para mais perto do sol. Amém. Glória a Deus. Quando a semente chega mais perto do sol, qual que é o estado dela, irmão? Hã? Colheita. Não. Isso é consequência. Amadurecer. Amadurecer. Parece pouco, não parece? Mas os raios solares que saem naquela distância, quando batem na terra, faz ela só nascer. Mas olha, quem sabe 2 metros, 4 metros, cada vez que ela cresce, ela vai chegando para perto do sol, e à medida que ela chega perto do sol, ela amadurece. Aleluia. Quem é a luz? Fora. Quanto mais você cresce, mais aproximação do sol você está tendo. A luz da palavra está crescendo e você lá vai amadurecendo. E depois está madurinho? Celeiro. E é escolhido ainda. É escolhido. Semente é semente. Você tem fruta aí para me dar? Amém. O que Jesus fez debaixo do pé de figueira? Procurou. Ele procurou um só, gente. Você já pensou, irmão? Ele no meio dos galhos abrindo a figueira. Ele falou, mas não é possível, nenhum fruto e eu morto de fome. E adiantava ela falar com ele, não é a estação não, fica na sua, porque quem te criou foi eu. Eu te criei antes da fundação do mundo, para quando eu passasse aqui, você teria que produzir frutos. Aquela figueira é eu e você. Fala para mim se as igrejas hoje estão procurando testemunho, ensinar testemunho para as pessoas. Elas são verdadeiros pé de ipê. Ai, que lindo! Olha o amarelinho, que lindo. Você já viu o roxo? Seca debaixo do pé de ipê, não come uma folha, um fruto. Mas você vai para debaixo do pé de goiaba, ei, irmão, feio que dói. Não consegue ter uma cor definida porque descasca todas as estações e fica descascando. Mas que fruto bom, hein? E o galho? Quebra um galho de pé de goiaba para você ver. E tem outra coisa. O pessoal já fala no pau da goiaba, porque não quebra. Não quebra. E outra coisa, só serve para dar fruto. Alguém já viu móveis aí de pé de madeira de goiaba? Ele não tem vaidade, irmão. E até a folha serve para deixar. Nem pra Ele só serve para fruto, gente. Nem pra capa ele não presta. Não, ele só serve para alimentar. Só para alimentar, irmão. Para que mais que serve o pé de goiaba? Você acha que você serve para o mundo? Ontem o Antônio viu um rapaz lá da Bahia, trabalhando conosco lá na casa do irmão. Aí eu disse para ele, falou, você também é da igreja? Porque o irmão dele foi consagrado a pastor. Não, lá em casa todo mundo é, mas eu ainda não sou não. Aí eu, para não perder muita oportunidade, o Antônio ficou me olhando assim. Falei assim aqui, o que é que você espera do mundo? De bom. Ele falou comigo, de mal ou de ruim? Falei, de bom. Ele disse, nada. Falou, então o que você está fazendo na mão dele ainda? Falei, o que você espera de Deus? Ah, eu espero tudo. Falei, então por que você não entregou-se nas mãos dele ainda? Boa palavra. Ele deve estar remoendo essa palavra. Tá, ele vai embora para a Bahia com essa.
E eu creio que ele vai aceitar, porque ele me respeitou na hora que eu falei. Amém. Eu vi que mexeu com ele. Tinha um outro irmão conosco que ficou assim pensando, que acho que se viu até para ele. Eu quero tudo de Deus de longe. Deus está aqui, ó, em sua palavra. Amém. Por isso que tudo que está escrito é meu. Aleluia. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Então aqui, olha, no versículo 14, mais uma vez eu vou tentar seguir. Ele produziu a maneira. Ele deu o mandamento, a terra cumpriu o mandamento e ele promoveu a maneira para ela poder nascer. Já que estamos falando sobre semente. Então, Deus tinha constituído nós da mesma maneira. Nós estávamos em Deus antes da fundação do mundo. Por isso Paulo usa a carta aos Romanos 8, ele diz, aqueles que ele predestinou. Predestinar é o seguinte, tem um destino aqui para a pessoa. Antes que comece o destino, Deus já predestinou. Você vai nascer nessa família, você vai passar por isso, por isso, por isso, e você vai caminhar aqui, vai ter hora que você vai achar que é coincidência, mas não, é plano meu. Amém. Por isso, quando Salomão viu aquilo, falou assim, mas então não há nada novo debaixo do céu, é? Todo propósito debaixo do céu tem um motivo. Verdade. Falou, mas então nenhuma folha cai sem que Deus permita? Amém. Exatamente. Ah, se nós enxergássemos os planos de Deus. Tem hora, irmão Wagner, eu não posso dizer que não creio quando eu penso desta maneira. Tem hora que eu penso, creio, vou ser mais realista. Creio que Deus te faz cair. É a única maneira dele acertar meu queixo. É deixando eu ir no pó. Verdade. Porque eu não aceito. Houve um homem, certa vez, presta bem atenção nessa história que você vai entender muita coisa. Ele tinha milhares de cavalos. Tinha uma fazenda muito grande. E ele perdeu a conta de quantos cavalos ele tinha. Porque eles ficavam soltos nos pastos. E chegou um dia que ele parou assim na sua varanda e viu aquele tanto de cavalo. Ele chamou o peão da fazenda. Desculpa, é o capataz? É capataz. O chefe, o encarregado da fazenda. Chamou o encarregado e disse assim, vem cá. Quantos cavalos eu tenho? Ele disse, olha patrão, difícil de falar, é milhares. Ele disse, pois eu estou com vontade que você os traga para eu ver. Porque eu quero escolher alguns. Porque eu tenho meus netos, eu quero que meus netos usufruam desses cavalos. E aí então, o encarregado, era muito trabalho, mas o encarregado era mandado. A Bíblia diz que o funcionário que faz só aquilo que o patrão manda é infiel. Então ele foi fazer da melhor maneira, juntou os funcionários e começou a trazer cavalo. E ele em pé assim na varanda e olhando aqueles cavalão bonito. Aí ele disse, aquele lá, escolhe, aquele lá, pode tirar. Aí passava, aquele ali também, pode tirar. Escolheu centenas deles. Os outros podem soltar no pasto de novo. Ei, irmão. Que não seja nem eu nem você aquele que Deus falou assim, o resto pode soltar no pasto. Você tem que ter passado na escolha de Deus, irmão. Amém, Jesus. Foi o dedo de Deus que olhou. Amém. Predestinou, não foi conjunto, não. Amém. Aqueles, ele olhou um a um. Glória. Aleluia. Não foi uma escolha assim, estantão, que pode passar. Não. Deus escolheu, falou, aquele lá, separa. Amém. Aquele ali, separa. Aleluia. Deus teve o cuidado de te olhar você de cima e embaixo. Quem sabe, numa inferência para nós entendermos, irmão Samuel, havia milhares mesmo. Quando Deus apontou o dedo para você, quem sabe era a Dilma que estava atrás de você. E quando apontou o dedo para te escolher, é assim que nós olhamos a escolha de Deus, para nós darmos valor.
frente, Deus disse, não, é o de trás. Amém. Ué, mas nem eu não, é o de trás ainda não era. Até que foi abrindo um corredor, irmão Elias. Quando chegou em você, você estava de cabeça baixa porque você não tinha esperança. E alguém te cutuca e fala, você aqui, é você. Fala, estou acreditando. Não, é você lá. Aleluia. Eu. Obrigado. Quem sabe você olha para trás, determinados cultos. Fala, mas não é possível que Deus me escolheu para estar num caminho como este. Amém, Jesus. Meu Deus, eu caminhei numa religião há anos. Agora é eu. É eu. Aí você olha e diz, eu, Senhor. Diz, ué. Obrigado. Eu já te olhei de cima e embaixo. Você me serve. Amém, Jesus. Aquele que ele predestinou, ele também chamou. Ei, você. E aqueles que ele chamou, ele também justificou. Mas eu não posso, Senhor. O Senhor não sabe o tanto de pecado que eu tenho. Eu estou te chamando para te justificar. Aleluia. Justificação só existe para pessoas que têm multidão de pecado. Você não justifica quem está justificado. Por isso que nós não somos pecadores. Já fomos justificados. Amém. E aí, voltando à história, depois eu volto aqui na nossa escolha espiritual. Ele separou alguns e chamou o encarregado e disse assim, agora eu quero que você amansa eles. Viu? Amansa. Os meus netos andar, meus parentes, quando vier na fazenda. Aí o encarregado, o que ele fez? Falou, eu vou chamar alguém que tenha experiência no assunto. Aí, irmão, eu não tenho nem um paninho aqui, mas ele pegou ele tinha uma franelinha, o domador. Aí ele chegava, chegava de novo. Olha que ele chegava perto assim, irmão, que o cavalo era tudo selvagem. Obrigado. Vai ser com Ló mesmo. Aí, isso aqui chama Ló. A menininha chama isso aqui de Ló. E ele banava para chegar nele assim. Até que quando ele deixava, aí ele ia alisando ali a crina do cavalo. Ia alisando, calma, calma, devagar. Daí algumas horas, alguns dias, ele amansava, mansinho, todo mundo podia chegar nele. Você pode chegar no irmão que você não vai tomar uma resposta, mansinho, já foi domado. Amém. Entendeu? Já foi domado. Sabe, vamos supor, eu tenho que ter jeito, tem que ter lá para chegar numa Ana, porque senão, peraí, o homem da franelinha não passou ainda. O ensinador de justiça ainda não chegou. Mas tinha uns cavalos que não aceitavam a franela de jeito nenhum. E dava pinote para um lado, dava para o outro. Até que passou um mês mais ou menos, não sei quantos dias. Aí o encarregado chamou o dono da fazenda de novo e falou, senhor patrão, olha aqui, os meninos podem montar em qualquer um que o senhor está vendo aqui, ó. Tá manso que o senhor tem que ver. Qualquer um. Agora essa turma do lado de cá não aceitou não. Essa turma do lado de cá, o domador tentou de todo jeito, mas não conseguiu. Ele falou assim, mas aqui, você lembra que eu escolhi eles também? Eu não vou soltar no pasto. Eu escolhi eles também. Falei, mas o domador não deu conta. Ele falou assim, então você chama um peão. Eles não aceitam a franela? Vai lá e chama o peão. Eu não solto no mato, mas vai ter que amansar. Aí, irmão, dói, espora, freio até no talo, sangra, mas tem que amansar. Porque Deus escolheu. O profeta disse que quando ele faz uma escolha, ele não erra na escolha. Amém. Basta eu decidir quem que eu quero. Se o peão taca a espora em mim, quem que é o peão? É o Satanás. Ou nós pensamos que Jó era temente a Deus, desviava-se do mal, e aí Deus liberou o peão na vida dele, porque só para testar a fé de Jó. Jó era arrogante.
começou a passar por problema e falou assim, mas quem que Deus está pensando que eu sou? Eu vou no culto todo dia. Ofereço sacrifício para minha família antes de sair na rua. O que Deus está pensando? Quando Deus desceu para falar com ele no redemoinho, ele falou assim, aqui, quem que o senhor está achando que eu sou? Por que você não pega a sua balança de precisão e pode medir minha vida? Que hora, irmão? Esse homem era temente a Deus? Deus disse assim, ô Jó, você não está falando demais não? Vamos trocar de lugar? Porque Deus sentou, irmão, no banco mais alto, assim. Deus descia para conversar com ele. Deus é Deus, mano. E Jó sentado assim. Aí Deus falou assim, Jó, vamos fazer um negócio? Fazer uma troca, então? Já que você está sabendo mais que eu, você vai fazer o seguinte. Você vai sentar no banco do professor e eu vou sentar no banco do aluno. Você me ensinar uns negocinhos. Assim, Jó, primeira pergunta que eu quero fazer para você me responder. Quando eu criava as estrelas, o firmamento, as alvas, onde você estava mesmo? Jó caiu em terra e falou assim, Senhor, e outras palavras, não está aqui mais quem falou. A minha sabedoria diante de ti é esterco. Na hora de aproximar de Deus, irmão, eu sou pó, você é pó. Só que na hora de aproximar do Satanás, você é rei e sacerdote. Ela quer o Ló? Pastor Gotamassa, é o Ló? Então, irmãos, a escolha é assim. Para que depender do peão? Não, deixa o domador chegar. O ensinador de justiça, Malaquias, diz que para vós, que temeis o meu nome, de novo o sol, irmão Joaquim, nascerá o sol, o ensinador de justiça, para você amadurecer, ué. Para não precisar dele liberar o peão, porque uma coisa você pode ter certeza, te perder e abrir mão de você, ele não vai. Amém. Ele escolheu, ué. Aleluia. Graças a Deus. Eu tenho mais uns minutinhos aqui. Então, irmãos, da mesma maneira que ele fez no princípio, ele diz que não muda. Sabe o que nós vamos ver hoje, irmão Wagner? Lembra do dia de Pentecostes, em Atos 2? Começando o capítulo 1 e indo para Atos 2? Nós vamos ver o dia de Pentecostes hoje em Gênesis. Eu creio que vocês vão se maravilhar, como eu me maravilhei, a palavra sendo aberta. Todo mundo com a Bíblia aberta em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Está escrito assim, olha. No princípio Deus criou os céus e a terra. Ele e nós. Ele é o céu. Como assim, pastor? Quando ele chegou, ele pisou, Deus, Jesus Cristo, Deus em carne, pisou na terra e disse que o reino dos céus. Ele criou ele e nós. Porque ele não nos fez para morar no céu. Não. Ele fez a terra para nós morar na terra. Por isso que ele vai vir nos buscar e queimar esse mundo, purificar e depois nós vamos ficar lá. É o céu e terra. Então ali estava o sol e a terra. E a semente dentro da terra. A terra não somos nós, a semente é o quê? Mas de onde ela sai? A semente do eleito, de onde ela sai, essas palavras? Não. O que você tem dentro aí, querido? Da alma. Alguém falou alma? A alma. Quando o sol bater nessa terra, a semente da alma vai brotar. Se não for
aí de dentro da alma, vai saber que tipo de árvore é. Criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. A terra que era sem forma. Você não tinha forma, você não tinha formosura. Você tinha a aparência do mundo. O mundo não tem forma. Por quê? Porque está em escuridão. A era inteira em escuridão. Vazia de Deus. Por que a igreja de Apocalipse 3 diz assim: rica sou, estou enriquecido e de nada tenho falta? O que Deus diz para ela? Pobre, cega, miserável. Miserável é quem não tem nada. Miserável, você não tem nada de mim. E aqui o que movia sobre a face das águas? Ele parava sobre a face das águas. E o que são águas na Bíblia? Povos. As águas significam povos. Porque que em Apocalipse 17 ou Apocalipse 12 ou 13, agora me falhou a memória, a grande prostituta está sentada sobre muitas águas. A Igreja Católica está sentada sobre muitos povos. Ora, então águas são povos. E Deus pairava sobre eles. Lá em Gênesis, irmão. Calma que você vai entender Atos, capítulo 2. Ele fez a terra de novo. O sol brilhou de novo. Nós não aprendemos que Gênesis 1:3 era Deus criando o seu corpo teofânico. Amém. E no versículo 14 que criou o sol luminar. Pois em Atos nós vamos ver que brilhou os dois sols de novo. Profeta, vai falar isso pra você. De novo ele pairou sobre a face daqueles que estavam no cenáculo. E quando ele parou sobre a face das águas, ele trouxe vida. Ele trouxe luz. Amém. Está dando para captar junto comigo aí? Amém. Se não der, depois você pega o DVD e vê várias vezes que você vai entender muito mais. Verdade. Havia trevas sobre a face do abismo. Trevas é o diabo. Abismo é algo sem forma. Alguém já conseguiu definir um abismo? Ai, dá até medo. Você chega, nossa. Pois é, ele é que não tem forma, não tem expressão. Deus te traz aqui para dentro para te dar uma figura. Amém. Amém. Porque tem que ser segundo a espécie da árvore. Em Gênesis 3 ele diz: haja luz. Ele estava criando-se de si mesmo para quando chegar a Gênesis 1:27 ele poder criar o homem à imagem dele. Ele olhou para ele e falou assim: ó, mas essa imagem ficou boa, vou criar o homem essa imagem aqui. Tinha que ser segundo a espécie. O homem gerado pela palavra. Aqui ele não diz a palavra haja luz. E o que ele fez sombra sobre Maria? Dará luz. Fez sombra e o que nela foi gerado era a palavra outra vez. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, principalmente quem não estiver nos acompanhando pelo DVD. Ele diz: haja luz, a palavra. Tenta separar a minha palavra de mim. Consegue? Então a palavra e a pessoa. Quando ele diz haja luz, ele estava criando ele mesmo. Uma forma para que todos pudessem ver. Porque antes do princípio, ele era Elohim. Elohim, ninguém podia vê-lo, porque Paulo diz que Deus é espírito. Ninguém pode ver espírito. Mas ele se condescendeu para dentro de uma luz, e ali formou um ser, porque a partir daquele ser, ele podia pronunciar a voz. Quer saber que um corpo teofânico tem voz? Amém. Quando Saul chamou Samuel de volta através da feiticeira, Samuel conversou com ele ou não? Conversou. Quando o profeta foi levado além da cortina do templo,
Ele conversou, não? Ele está numa outra dimensão. Mas vamos mais aqui, olha. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Agora, só um minutinho para você olhar para mim aqui, que eu quero ler algo para você. E eu não vou demorar muito. O sol luminar, em particular, esse dia quando o sol saiu, dia da ressurreição, põe aí na sua mente. Porque eu vou ler aqui já, São João 12. Não é a semente produzindo seu fruto? E o que Jesus disse? Quando esse grão de trigo cair na terra, ele vai morrer, ele vai brotar, e ele vai produzir muitos iguaizinhos a ele. Peraí, como é que ele foi criado na barriga de Maria? Ora, então você tem que ser gerado pela palavra também. Ele disse que ia ser muitos iguais a ele. E aquele ser não era Deus. Então quem você tem sido hoje aqui na terra? Ah, você é Deus. É a mesma semente, irmão. Ele não era o filho do homem, Deus em carne. E o que é que nós estamos supostos e estamos manifestando hoje? Ora, o filho do homem, outra vez, a mesma semente. Mas olha aqui. Quando o sol saiu, bem, houve um tempo quando a terra esteve completamente em escuridão. Dá uma olhadinha na última era aqui. Está dando para você ver a última era toda escura? Depois, irmão Cícero, você pode perguntar ao irmão Joaquim, irmão Vá, que eles te explicam sobre as eras, para o irmão não ficar muito perdido. Houve um tempo que a terra ficou completamente escura. Ela estava sem forma e vazia. Você encontra forma de cristão numa igreja denominacional? Denominacional não é uma placa, hein? Porque se aqui deixar escapar alguma coisa da Escritura, se torna uma denominação. Denominação é tudo aquilo que não tem 100% do que está escrito. Forma e vazia, estava toda coberta de água. O que é água? Escura e coberta de povos. Gente demais na terra. Está dando para entender, irmão Joaquim? Toda coberta de água. Nunca houve uma população que ela foi destruída no dilúvio. Em Sodoma, parte dela, mas nunca houve um momento, um tempo que a terra estivesse tão populosa como está. E outra coisa, tão religiosa como está. Porque hoje é chique ser gospel. Sou gospel. Mas Deus vem atrás de cristãos. Amém. Não é gospel. Porque gospel, Ló também era. E ele chamou os homossexuais de irmãos. E um dos cultos que tinha em Sodoma era a prática sexual. Coisa que os homossexuais queriam ter com os anjos, que visitaram a casa de Ló. Aí Ló ofereceu as filhas dele para eles ir lá fazer um culto. Se você ler lá, você vai perceber que Ló disse assim: eu te dou minhas filhas virgens. Eu já li essa mensagem. E lá fala que ele tinha genro. E esses genros? O mundo homossexual, a terra inteira, coberta por água e escuridão. Escuridão não é religião? Água é povos. Povos completamente religiosos. Estava numa atmosfera nublada e tenebrosa. Logo o Espírito de Deus. Agora eu quero que você entre comigo. Logo depois dessa escuridão, o Espírito de Deus teve uma razão para fazer isso. Porquanto debaixo destas águas havia sementes. Opa! Gênesis 1. A terra coberta por águas. A terra lá embaixo. Mas o que tinha dentro da terra?
Hoje eu estou indo bem pausado para vocês entenderem os dois lados. Gênesis, que é Atos capítulo 2. E é o que está cumprindo hoje, Lucas 17:30. A terra completamente escura, de escuridão, coberta por povos. E dentro, no meio dessas águas, lá dentro, naquela terra, tinha semente. Então, no meio desse povo que está no meio de escuridão, há semente. Alguém tem semente. O Espírito de Deus moveu sobre o povo, sobre as águas, e disse: o que ele disse? Haja luz. Quando ele move aqui, o que ele traz para você, irmão Joaquim? Ah, aleluia! Glória a Deus. E ele traz luz para quê? Amadurecer a semente. Haja luz. Deus teve água. Deus teve águas. Não, desculpa. Deus teve uma razão para fazer isso. Porquanto debaixo destas águas havia sementes que ele havia semeado. Semeado no Palmital, semeado em Belo Horizonte, semeado no CDI 2, semeado na Bahia, semeado no Nordeste. Deus semeou. Depois, quando ele diz haja luz, aí elas vão brotando. Onde é que a luz chega, vai brotando. Fala lá, semente real, ó. Olha lá outra semente real, ó. Aí você entende, irmão Frankson? Você foi semeado na Bahia. Foi aqui que você viu a luz. Por isso que é aqui que você nasceu. É verdade. Porque Deus não leva em conta o seu dia de nascimento. Deus só leva em conta o dia do novo nascimento. Amém. Novo nascimento é uma revelação. Tá dando para entender, irmãos? Tá dando mesmo? Porque na hora que eu li isso aqui, eu falei, não, eu vou mostrar para a igreja. Tá dando para entender? Amém. Estou mostrando para você que Gênesis capítulo 1, do 1 ao 3, se repetindo outra vez nos dias de Jesus e nos nossos dias. Olha aqui, ó, mais alguns minutinhos eu termino. Pelo menos o culto, não sei a mensagem. Debaixo dessas águas havia sementes que ele havia semeado e tinha que receber a luz do sol para poder viver. Calma que você vai saber quem é a luz do sol. A primeira luz que houve neste mundo foi? Qual foi a primeira luz que houve? A palavra falada. Não foi o sol. Gênesis capítulo 1, verso 3. A primeira luz que houve foi a palavra. Amém. E você consegue desconectar a palavra da pessoa? Não. Então Gênesis, quando ele disse haja luz e houve luz, quem era? Era ele próprio. Amém. Para fazer muitos iguaizinhos a ele. Aleluia. Já pensou nisso, irmão Antônio? Você é luz. Você já pensou nisso? Você é luz. O que tem dentro de você? Material do Logos de unção. Amém. Ah, irmão, isso é muita coisa. Amém. Mensagem do Messias, ele disse que nós somos formados com as mesmas coisas que o Logos foi formado. Glória a Deus. Só que numa porçãozinha menor, família. Amém. Lá no Logos, tudo que era o universo se condescendeu para dentro daquela luz. Para criar você, só pegou um pedacinho. Amém. Obrigado. Mas somos Logos de unção. Está vendo por que os nossos assuntos têm que ser só a palavra? Amém. Nossa visão tem que ver só a palavra. Vai chegar um tempo, irmão, que eles vão nos considerar como fanáticos. Você não pode ter um tempinho que você quer ler a Bíblia. Eu vou ler uma mensagem agora, estou com tempo. Não, você fez o tempo. Que maravilha você ser produto do Logos, irmão. É muita coisa, irmão Joaquim. Não sei o seu, mas eu gostaria, irmão, que tivesse alguém pregando isso aqui para eu estar aí. Porque aqui eu não posso me explodir, aí eu posso.
Deus. Eu gosto de ouvir homens. Aleluia. Não que eu ignoro outros, mas eu gosto de ouvir homens que abrem a palavra para mim. Ah, eu não fico sossegado, não. Por isso que eu cobro vocês. Dá um pulinho, vai assistir um culto em outro lugar. Vai lá. A hora que você voltar e sentar aí, você vai ver o que você está ouvindo. É verdade. Sim, irmão Francos. Um dia um falou assim, não, levava o povo, comida, mas eu não sei por que levava. Aí parou e eu falei, ué, será que ele não sabe que ele estava fugindo? Um pastor, hein, irmão? Um pastor que não tem nenhuma luz. Parou no meio da conversa, falou, eu não sei para que ele levava a carne. Por que levar? Não, por que levava, né? Por quê? Aí parou na conversa. Por que era corvo que levava comida para Elias? Porque qualquer outro pássaro comia aquela comida. Corvo só come carniça, tinha que ser corvo. Eu vou parar aqui hoje, irmão. Eu vou parar aqui. Quero que você vá para sua casa pensando assim, eu sou luz. Amém. Eu sou parte do Logos. Amém. Sim, mamãe. Atos capítulo 2, a senhora vai ver que o Espírito de Deus pairou sobre o povo, sobre as águas, para que elas pudessem ter luz. E a luz era vida. Eles estavam 10 dias dentro do cenáculo, esperando, Senhor, manda a vida, manda o Espírito Santo, meu Pai, que Jesus havia dito para eles ficar em Jerusalém, até que do alto possa descer sobre vós o Espírito de vida. Aleluia. Aí quando um vento impetuoso entrou dentro do cenáculo, o que aconteceu? Eles não explodiram? O Espírito que está aqui é diferente do que entrou em Atos? Não. Tem que haver uma explosão quando abre a palavra. Meu coração se arrebenta. Que arrebenta, eu quero é corpo teofânico mesmo. Glória a Deus. Sabe por que eu estou ensinando isso para vocês? Regozijar com a palavra. Eu vou falar algo aqui, não quero que vocês ficam assim, não entendam por outro lado. Eu quero ensinar porque vocês já nasceram com a luz. Aleluia. Pelo Glória a Filho do Homem. Às vezes eu abro alguma coisa aqui e espero até que a igreja se confirme mais aquilo com amém. Bom, Antônio esteve comigo num culto ali na igreja de Nova Serrana, que já existe há 37 anos. E eles tiveram um manar como nós, muito, uma coisa só toda a vida. Eu preguei um culto lá, o último culto sobre o segundo êxodo. Eu parei no meio do culto e a igreja já estava totalmente explodida. E Deus tomando as pessoas em línguas. Eu creio nos dons, dentro da ordem. E eu quero que a minha igreja aprenda a regozijar na palavra também. Regozije. Porque quando o Espírito entra aqui dentro, tem que haver algo a mais que nos motive. Sabe por quê? Nessa mesma mensagem, o Bruna vai falar assim, o que o carro é? Mecânico. Pode ser lindo, novo, cheirando novo demais, não te deixa a pé, mas ele funciona sem a dinâmica? Não. Qual é a dinâmica? A explosão. É a gasolina com a faísca. Nós somos a mecânica. Ora, Deus, ele é a gasolina. Amém. E a faísca. Amém. Olha que pão. Engrena primeiro e vai, ó, deixa o mundo para trás. O Bruna vai dizer assim, se você não tem a dinâmica, para que ficar limpando as calotas do carro? Lustrando o carro, ó. E aí, vão lá embaixo, eu estou sem gasolina. Ó, o motor de arranque não vira. Não. Você que é um cristão tem que explodir com a palavra, porque quando ele paira sobre a face do povo, ele traz vida a outra vez. Aleluia! Glória a Deus! Obrigada, Jesus. Irmãos, e agarre nisso, irmão Wagner, irmão Joaquim, toda a igreja, irmão Elias. É a minoria que vai ver.
Não estou me vangloriando, não estou. Quero que a minha igreja conheça meu espírito. Se você não servir para conhecer meu espírito, você não serve para ser meu membro. Tem poucos pastores que estão conseguindo ver a revelação para trazer para o seu povo. Eu calculo isso. E eu fiquei muito feliz nessa viagem que eu fiz, irmão. Lembra que eu preguei para você sobre ver porção dobrada quando viu Elias sendo tomado na nuvem? Lembram ou vocês não lembram? Ah, eu preguei numa quarta-feira. Eu mostrei Elias e Eliseu. Quando Eliseu viu Elias sendo tomado diante da cabeça dele, isso acontece com nós hoje. Quando nós vimos o nosso Elias, Malaquias 4, sendo tomado para dentro da nuvem, lá ele volta com a porção dobrada, que é o Filho do Homem. Amém. Glória a Deus. Mostrei no tipo, e lá em Curitiba eu mostrei isso numa igreja do pastor Maia. Quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte semana passada, havia algumas pessoas alvoroçadas assim, querendo ir embora para casa, porque o pastor Maia havia anunciado que eu preguei uma mensagem sobre porção dobrada, que ele gostaria que todas as pessoas que conectassem a internet vissem. Então me senti feliz, falei, a minha igreja precisa saber disso, porque eu não estou trazendo maná qualquer para vocês não. Eu tenho me esforçado para trazer luz. Então eu quero que você regozije com a luz. Para quando eu pregar lá fora e eles veem o que a gente prega, irmão, quando eles vierem me visitar aqui, eles veem que a minha igreja come da altura que eu prego. Viu? Vocês vão ver que eu vou ficar cobrando isso mais de vocês. Eu não creio. Como eu creio em algo, não creio mais. Que o Espírito Santo hoje, quando ele cai numa igreja, ele toma as pessoas para fazer as pessoas rolarem. Não creio nisso mais. Por quê? Ele faz isso hoje pela palavra. Você explode. Você não aguenta, mas é culto racional. Amém. Então você pode regozijar, você pode explodir, você pode... Eu já tive culto que eu não dei conta de ficar no banco, não. Andava no corredor, que o trem explodiu meu coração, ué. Eu vi uma vez que um homem pregou algo, irmão, numa escritura que eu lia ela a vida inteira. Quando o homem mostrou luz, eu falei, não acredito que é desse. Ele ficou meio assim, falei, não acredito. Mas eu nunca vi isso. Falei, Deus, eu quero aquela unção lá, ó. Ele era um homem estrangeiro. E eu já havia lido muitas vezes algumas coisas. Quando ele desceu do púlpito, eu não sei se ele entendeu. Falei, eu quero que você ora para mim, porque eu quero essa unção aí para ver a palavra, eu não quero culto pentecostal. Eu acho que ele entendeu, irmão. Aleluia. Eu acho que ele entendeu. Se ele não, o Espírito que estava nele entendeu. Porque vocês têm visto a Bíblia sendo aberta para vocês aqui. Amém. É isso que eu quero trazer para vocês. Tem gente que já me ouviu pregar e acha que eu prego lá em Belo Horizonte para 1000 pessoas. Falei, não, minha igreja tem 40 membros. O quê? Falei, todo dia nós temos um manazinho novo lá. Não tem nada de ficar tirando mofo da beirada. Falei, não, como nessa parte aqui, irmão, de semana passada, que dá. Não, graças a Deus. Irmão Miriam, irmão Joaquim, irmão Wagner, vocês que custam vir, né? Eu desejaria que vocês pudessem vir toda quarta-feira. Porque já teve dias aqui que nós estávamos aqui em 3 ou 4. Nós ouvimos o testemunho do irmão Elias e ele achou que eu não pregaria. Né, irmão Elias? Ele falou assim, hoje o pastor não prega não, porque só tem 3 pessoas. Foi o dia que nós trouxemos uma luz muito grande. E eu achei que vocês já tinham ouvido falar da porção dobrada. Então, nós temos, provavelmente tem o DVD. Olha, a hora que sair a lista, adquire, invista em você, compra os DVDs. Os primeiros vai ser com menos qualidade, foi filmado na maquininha fotográfica, depois no iPhone, e agora temos uma máquina que filma em HD. Então, Deus foi nos abençoando. Amém. Faça proveito. Irmão Samuel está passando isso aqui, ó, para atender o povo de Nova Serrana com DVD. Eles querem DVD e querem DVD daqui. Por quê? Porque eles têm visto o que a gente tem pregado lá. Amém? Irmão Cícero, muito bom a sua presença, viu? Amém. Pelo menos Deus costuma dar para a gente discernimento de espírito, e o seu espírito muito bom, muito tranquilo, não resistente à palavra.
Parece muito estranho, né? Coisas que nunca ouviu. Mas está escrito, irmão. E o que está escrito enche a alma. Só que nós não queremos essa coisa só toda a vida. Está escrito, Deus abre, nós... Um dia desse eu disse para alguns pregadores, abra as minhas mensagens e me mostre onde é que eu estou fora da Bíblia. Aí eu aceito vocês falar que eu estou pregando algo que não seja verdadeiro. Amém? Amém. Deus abençoe o senhor, viu? Que você sinta a liberdade de voltar quando quiser, se quiser. A casa está aberta, é um prazer tê-lo aqui. E nós, nós ficamos felizes. Obrigado, irmão Francos. Feliz por vocês terem vindo. Amém. Irmão Joaquim, viu, irmão Joaquim? Esse carro vai proporcionar uma maneira mais fácil para estar vindo, né? Gasta menos e tal. Venham mesmo, a hora que puder, venham. Eu sei, vocês é um dos que mora mais longe. Mas se Deus deu o carro, Deus vai dar a condição para vocês. Viu? Culto é assim, cada dia a gente cresce. Cada dia a gente cresce. Amém? Vamos cantar o hino? Vamos cantar o hino com Samuel? Põe aquele hino, Mateus, cuida lá do computador, para nós passar a salva. Põe aquele hino para nós ensinar a igreja outra vez aqui. Sim. Eu queria falar para o senhor, nós estamos precisando de reunião. De reunião, o irmão Joaquim gosta de uma reunião. Se o irmão Joaquim fosse político, resolvia muita coisa, porque gosta muito de reunião. Tem quanto tempo tivemos uma reunião aqui? Nossa. Faz hora, né, irmão Joaquim? Mas eu estou precisando de fazer não essa como outras, irmão. Estou querendo fazer uma com eles aqui que tocam, querendo fazer com as irmãs. Uma que eu vou fazer com os que tocam, eu vou fazer com as irmãs. Todos que tocam, inclusive eu e os meus meninos. O irmão Antônio não vai pegar essa parte aí, porque ele mora só. Mas a esposa vai ter que estar de acordo se para o marido tocar, porque vai ter algumas coisas que eles vão ter que chegar mais cedo. Senão, não tem problema. Eu falo, não, pastor, eu não quero. Não quero. Tudo bem, nós vamos arrumar outra. Mas vai ser umas coisas, nós vamos colocar algumas coisas que ajudam. E a outra é uma reunião que o irmão Joaquim está me cobrando, que é com os varões. Nós vamos fazer, irmão Joaquim. Vamos, se Deus quiser. E bem breve eu vou fazer uma com os casais. Só com os casais nós vamos passar a construção primeiro, que eu quero alugar um hotel. Para a gente poder fazer a reunião lá. Vamos cantar, não vai? Não é por letra, ciência ou razão que você vai provar ser cristão. Pode passar a salva. Nem dizer que Jesus aceitou, ou saber se ele te predestinou. Porque toda ciência, porque toda ciência da igreja está na fundação. E a legítima igreja está sobre a revelação. Lá no céu tem um livro chamado Livro do Cordeiro, que o Pai no princípio escreveu o nome do seu rei.
tranquilidade, que Tu possa nos levar em paz para os nossos lares outra vez, e de que lá, Senhor, possamos ser luz, ser parte, demonstrar que somos parte do Logos de unção, para que então o mundo possa ver Deus em nós, brilhando, refletindo a face de Deus. Guarde cada um, abençoe a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Dê um abraço no seu irmão, enquanto eu vou cantando aqui. Quem poderá entender a Tua palavra, Senhor? Só é aquele que o Senhor revelou e predestinou. Quem poderá entender a